Epílogo. A doutrina que acabamos de expor neste trabalho, tiramo-la da Sagrada Escritura e das obras dos doutores da Igreja, mas resulta também de uma longa experiência. Nestes muitos anos, desde que em abril de 1883, Deus nos encarregou da direção das almas, quis Ele que lhes consagrássemos a maior parte do nosso tempo. E muitas foram as almas generosas que Ele colocou sob a nossa direção, e numerosas aquelas com as quais permitiu que mantivéssemos doces relações. Mais que a maior parte de nossos colegas do sacerdócio tivessem ocasião de verificar que as promessas feitas pelo Senhor às almas verdadeiramente fiéis realizam-se sempre, que os elogios dos santos à vida unitiva e perfeita são inteiramente conformes à verdade. Ó alma piedosa, se conhecesses os dons de Deus, se soubesses como o Senhor é bom, como prodigaliza seus bens aos que o servem, ficarias animada para servi-lo, numa generosidade completa. Ai de nós! Há tantas almas que, chamadas à prática do amor perfeito, favorecidas por graças de escol e esclarecidas sobre o valor das virtudes e as vantagens de uma vida toda consagrada a Deus, não deveriam ter desejo mais ardente do que procurar ser admitidas nas fileiras dos amigos íntimos de Jesus, mas a quem a verdadeira renúncia intimida e o estado de união com Deus parece uma quimera. Tratam desdenhosamente de místicas as pessoas que nutrem santos desejos e que se aplicam em viver no recolhimento, em morrer a si mesmas e em fazer constantes progressos na vida interior. Elas, ao contrário, querem levar uma vida toda exterior de obras, de trabalhos, com uma pequena dose de exercício de piedade, que farão frequentemente com negligência e contínuas distrações. Pobres almas, como se iludem! Não, não é isso que Deus espera delas. Outras, ao contrário, têm nobres aspirações e desejariam progredir na vida interior, mas não têm bastante coragem, bastante constância na luta, e ficam muito aquém do que deveriam ser. Não têm também bastante confiança. A perfeição, pensam, não é para mim. Santa Teresa faz notar e censura muitas vezes essa disposição, que atribui ao fato de lhe serem pintadas as admiráveis disposições das almas generosas, de modo a assustá-las e não a animá-las. É preciso sermos indiferentes ao mal que possam dizer de nós. Observam os livros que tratam da oração e da contemplação, antes preferir que digam o mal do que o bem. Fazermos pouco caso das honras e desapegarmos-nos de nossos parentes. Mas, diz a santa, são esses puros dons do Senhor, bens inteiramente sobrenaturais. São, na verdade, puros dons de Deus, mas, como acrescenta Santa Teresa, Deus os concederá a quem confiar nele, pois não os recusa a quem souber dispor-se a recebê-los. Deus não fica devedor de quem, aspirando a uma vida toda de amor, faz generosos esforços e se impõe santas violências, a fim de multiplicar os sacrifícios. Ele não espera o céu para acumulá-los de favores. Não prometeu o cêntuplo mesmo nesta vida aos corações generosos? Foi falando dessas graças concedidas na terra aos verdadeiros amigos de Deus que São Paulo escreveu: os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração do homem não compreendeu o que Deus preparou àqueles que o amam. 2 Coríntios 11:9. Não são sempre doçuras, não são, sobretudo, sempre doçuras sensíveis que ele lhes concede. Dá-lhes mais e melhor. Desejamos obter grandes virtudes para agradar-lhe mais e servi-lo melhor. E ele mesmo nos dá essas virtudes, pois por nós mesmos nunca as poderíamos conseguir tão perfeitas. Ele recompensa a fidelidade à graça, por meio de graças cada vez mais preciosas, e torna muito mais forte, muito mais puro, muito mais elevado o amor daqueles que fazem grandes esforços para crescer no seu amor. Esses dons do Divino Mestre
estão longe de ser conhecidos tais quais são. Aqueles mesmos que os recebem não estão conscientes dos progressos que fazem, pois o amor que lhe é dado não é sensível. Mas esses progressos não deixam por isso de ser consideráveis. E quando soar a hora da plena luz, quando a alma, livre das trevas da carne, se vir tal qual é, compreenderão como Deus foi bom para com elas e como, à medida que multiplicavam seus esforços, Ele multiplicava suas graças. Coragem, pois, almas fervorosas. Visai bem alto. Não vos contenteis com uma vida medíocre, uma piedade ordinária. Não sirvais a Deus com indolência, mas com fervor da alma, e isso até que o Cristo esteja formado em vós. Romanos 12, Gálatas 4. Não cedais, pois, à ideia de que a perfeição é elevada demais para vós. Está, sem dúvida, acima de vossas forças, mas para Deus é uma brincadeira conduzir-vos a ela. Lutai corajosamente, orai constantemente, esperai firmemente, e Deus abençoará vossos esforços e vos colocará entre o número de seus amigos íntimos. E porque vos ama, tornar-vos-á santos, e vendo que sois santos, amar-vos-á cada vez mais. Ireis num progresso sempre crescente, até o dia em que o vosso amor, atingindo a um alto grau, alcançará o que tanto desejou. Deus se dará a vós, segundo a palavra do Divino Mestre, em uma medida cheia, compacta, acogulada, transbordante de todos os lados. São Lucas 6:38.